Louvado seja teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome com alegria no nosso coração, porque estamos adorando o Filho do Deus vivo. E eu convido os irmãos para abrirem comigo lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo número 12. Hebreus, capítulo número 12. Hebreus 12, 12. Diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, como sempre, com muito temor e tremor no meu coração. Necessito muito da ajuda dos céus. Espírito Santo, tu és bem-vindo a este lugar. Continua com toda a liberdade, como tens nesta noite manifestado na adoração, fazendo agora, Senhor, o uso da sua palavra para que ela chegue com clareza à mente e coração de cada um de nós aqui. Eu preciso da sua ajuda. Todos nós necessitamos da plena liberdade do Espírito neste lugar. Em nome de Jesus eu peço. Amém e amém. Podem sentar, amados. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre não apenas esse texto sagrado que lemos, mas outras partes das Escrituras. Porque é necessário que todo aquele que já entregou o seu coração para Deus seja inteiramente cheio do Espírito Santo, ou batizado com o Espírito Santo, ou santificado pelo Espírito. A obra de Deus na vida de todo ser humano, ela tem que iniciar com o novo nascimento. Ninguém pode pular etapa na vida. A Bíblia é clara em dizer que todo pecador deveria ter a oportunidade, pelo menos uma vez na vida, ouvir a boa nova do Evangelho. Pedro disse: Deus não quer que ninguém se perca, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Por isso nós fazemos missões, por isso nós investimos em missões, enviando aqueles que são chamados. Nós fazemos missões na nossa vizinhança, através dos ministérios da igreja. A gente sempre está focando que a igreja, que ela para de evangelizar, ela deixa de ser uma igreja evangélica. A igreja existe para alcançar pecadores, para trazer perdidos para o encontro do caminho que é Cristo, e somente Ele é caminho, verdade e vida. Mas uma vez que nós achamos o caminho, meus queridos, esse texto tem muito a nos dizer essa noite. Porque uma vez que achamos o caminho, a gente tem tanta tentação de abandoná-lo de novo. Aqui diz que alguns estão
trôpegos. O que é uma pessoa trôpega? Uma pessoa vacilando, uma pessoa que não está andando direito. Por isso ele disse, firma-se os seus joelhos. Por isso o convite aqui é firme a sua caminhada com Deus. No domingo passado nós falamos, porque muita gente larga, aceita a graça salvadora, porque muita gente se volta-se para trás, abandona os caminhos de Deus. Dizem que talvez hoje tenha mais gente que um dia professou que foi cristão, fez profissão pública de fé numa igreja, fora da igreja do que dentro da igreja. O que leva muitas pessoas a desistirem deste sagrado caminho, que é o caminho do Evangelho, a obra da redenção. O que faz? Porque, meus irmãos, um cristão, se ele continuar na primeira fase da vida e não progredir, não avançar na sua caminhada, a probabilidade dele retornar é muito grande. A probabilidade de desistir é muito grande, porque o desafio desta geração, como todas as gerações, de ser um cristão, que eu levo na cara, no coração, na minha vida, as marcas de Cristo, não é fácil. Falar é fácil, mas dizer, não, eu sou um cristão. Pode olhar para mim que você vê o caráter de Cristo, você vê exemplos de Cristo na minha vida. Isto, irmãos, só se de fato ele for formado em nós. Porque é necessário. Aqui disse que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que é o que significa essa expressão do autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas, eu diria, ordens dadas aqui, desafios dados aqui. Primeiro, seguir a paz com todos. Como é difícil, né? Seguir a paz, ter paz com todos. Tem gente que não tem nem paz consigo mesma. Ainda mais ter paz com todos. Mas não é só ter paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque é necessário, queridos, num tempo onde parece que essa ideia de santo não é algo muito popular para a igreja do século 21. Uma igreja que, se você ligar a televisão na sua casa, a madrugada inteirinha você vai ouvir, ver desafios de um Deus que tem os céus abertos para encher você de bênçãos, para fazer de você uma pessoa que não lhe falta nada. Um paizão distribuindo bênção para a sua vida, um paizão resolvendo todos os seus problemas, um paizão. Deus é visto hoje como um paizão, como um pai que dá tudo para o filho. Não é verdade? Mas você não vai ouvir, muito raro ouvir, uma mensagem da cruz, que você precisa morrer, que você precisa diariamente dizer, eu estou crucificado. Eu não vivo mais para mim mesmo. A fé que eu estou vivendo hoje, eu vivo para agradar aquele que morreu por mim, aquele que deu a vida por mim. A ideia de santo hoje, irmão, não é popular, porque santo é separado mesmo. É você um dia achar a graça salvadora e ser separado para Deus e purificado pelo fogo do Espírito. Não apenas ele separa você, mas ele lhe purifica, ele limpa, ele trabalha no seu coração, no seu caráter.
A primeira necessidade que todo aquele que já entregou a vida a Cristo precisa, irmãos, para viver essa experiência de ser santo, seguir a paz com todos e a santificação. A primeira necessidade, irmãos, é que todo mundo que nasce precisa crescer. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Nós estamos, irmãos, diante de uma geração de pessoas que não podem dizer como Paulo. Olha o que Paulo disse. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo número 12, de 2 Timóteo, disse: por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho do Evangelho, o finalzinho que eu quero dizer hoje à noite. Vamos dizer junto? Porque eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. Essa expressão, eu sei, é que Paulo estava dizendo: eu sei quem é Jesus. Paulo está falando de saber. Ninguém pode dizer que sabe se não tem conhecimento. Irmãos, vivemos numa época de um grande desafio. Eu quero nessa noite parabenizar a igreja aqui. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, falei com a Nilza do céu. Acho que vai ser só nós na escola dominical. Era um temporal, irmãos, de água que choveu. Choveu ou não choveu de manhã? Caiu água. Aqui abriu água mesmo. E de repente eu vi chegando. Foi chegando. Com água em cima e despejando. Para que todo aquele povo veio hoje de manhã com aquela chuvarada, pastor Israel? Para sentar aqui e nós estudarmos a palavra de Deus. Conhecer mais a respeito de Deus. Olha aqui, irmãos. Vai comigo na 1 aos Coríntios. Eu vou passear um pouquinho na Bíblia com você, tenha um pouquinho de paciência comigo. Na 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Olha lá, versículo número 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não pude dar a vocês alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Irmãos, o que Paulo estava dizendo assim: olha, vocês não cresceram. Eu gostaria muito de dar a vocês um alimento mais sólido. Mas eu tive que dar leite ainda para vocês. Porque vocês, pelo tempo decorrido, já deveriam estar lá na frente, mas ainda são crianças. Porque é necessário, irmãos, que eu avance na minha fé, que eu busque mais ser cheio de Deus. Porque só o Espírito de Deus, Jesus disse que quando viesse o Consolador, o Espírito Santo, sendo derramado sobre a igreja, sobre a vida daqueles que crescem, Ele seria o nosso ensinador. Chuva de novo? Bênção dos céus. Ele seria o nosso mestre. Jesus disse: Ele vai lembrar tudo o que eu falei, mas Ele vai continuar ensinando a vocês. Ser cheio do Espírito significa, irmãos, todos os dias ter a revelação, ter a compreensão mais clara das Escrituras. É Ele que vai provocar em mim e em você a fome e a sede de conhecer mais a respeito das coisas de Deus.
Pula comigo lá na Epístola aos Hebreus, para vocês verem, no capítulo número 5 de Hebreus. Capítulo 5 de Hebreus. Versículo número 11 diz assim, Hebreus 5:11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer-vos e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias já serem mestres, atendendo ao tempo decorrido, tempo que já eram crentes, né? Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios bem elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é ainda criança. Olha, irmãos, Paulo, e também pode ser que seja Paulo quem escreveu a Epístola aos Hebreus, eu acho que pode ter sido, tem muita cara de Paulo na Epístola aos Hebreus, mas o que eu quero nessa noite dizer é que tudo que nasce precisa crescer. Amém? A igreja, ela tem o papel de estimular, de desafiar, o papel de levar a pessoa a ter prazer, gosto de aprender de Deus. O nosso aprendizado, ele pode ser coletivo, pode ser numa classe de estudos, o nosso aprendizado, ele pode ser pessoal, é quando nós pegamos, eu diria assim, esse apetite gostoso, esse desejo gostoso. Eu quero dizer para vocês, eu me considero, depois de mais de 40 anos, um aluno em crescimento, um processo de crescimento. Todo dia eu quero descobrir coisas novas a respeito de Deus. Eu leio muito, eu estudo muito. Cada dia eu peço, Senhor, aquilo que há dúvida no meu coração, eu vou para a Bíblia, eu vou para pesquisa, eu pesquiso muito, eu gosto de ler, porque eu não posso parar nunca, porque se eu paro. Na vida nós não podemos parar, a nossa mente precisa todos os dias ser despertada para conhecer mais a respeito das coisas de Deus. Se não cuidarmos, irmãos, há tantas coisas para nos entreter, há tanta coisa para tomar o nosso tempo, e às vezes coisas desnecessárias, e largamos aquilo que é prioridade, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como foi falado aqui hoje à noite, cantado aqui hoje à noite, que a gente tem que dar prioridade para as coisas do reino de Deus. Em segundo lugar, irmãos, falta de vitória contra mim mesmo. Quando eu leio Paulo expressando no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, Paulo quase que dizendo, eu não estou contente comigo. Porque eu tenho sido tão derrotado por mim mesmo. Paulo disse, eu aqui dentro de mim parece que tem um Paulo que quer servir a Deus, mas tem um outro Paulo dentro de mim, me levando todos os dias a fazer mais a minha vontade do que a vontade de Deus. Ele disse, eu sou um miserável. Porque eu não gostaria de ser o que sou. Aliás, ninguém, irmãos, é feliz, se é cristão, é feliz pecando. Porque o pecado, ele entristece o Espírito Santo que habita em nós. O pecado entristece a nós mesmos. O pecado, irmãos, ainda que seja prazeroso, ele não é legal para quem
pratica. Ele é legal para o homem que está no mundo, está nas trevas. Uma pessoa que não tem Deus, ele peca e não tem nenhum tipo de sentimento de culpa. Ele faz as coisas erradas e ama fazer aquilo que é errado, não tem entendimento. Sua mente e coração estão totalmente obscurecidos e sem entendimento das coisas a respeito de Deus. Mas uma pessoa que tem a luz do Evangelho, que tem a compreensão do Evangelho, uma pessoa que nasceu de novo, o pecado na vida de cristão, se for prazer, sinto muito, mas ainda não nasceu de novo. Tem apenas religião, mas não novo nascimento. Tem apenas simpatia ao Evangelho, mas ainda não abraçou verdadeiramente o Evangelho da graça que muda, que transforma uma pessoa. Por isso, irmão, quero dizer para você que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque do contrário, irmãos, o homem velho sempre vai querer mandar mais do que o novo. A nova natureza, ela precisa todos os dias aparecer para que desapareça o velho e o novo apareça. Que diminua eu, que eu desapareça e que ele seja engrandecido na minha vida. Somente um cristão cheio do Espírito Santo pode ter morte do eu. Jesus diz assim, olha, você precisa tomar a cruz, e não é tomar uma vez só. Cruz na Bíblia significa morte. Hebreus 12, que a irmã citou aqui, versículo 1 disse que eu tenho que entregar-me para Deus. Segui a paz com todos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu tenho que entregar-me. Aqui sacrifício é morte mesmo, é ir para a cruz. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Mas, irmãos, o nosso maior exemplo de alguém que viveu 33 anos nessa terra, que foi o próprio Cristo, Filho de Deus, que se fez homem, e em todo o tempo que ele andou nessa terra, ele disse, não a minha, mas a sua vontade. Quero dizer para os irmãos que como homem, Jesus tinha vontade. Vai dizer para você, vai os irmãos dizer, Jesus estava tão desejoso de ir para aquela cruz e ser escarnecido, chicoteado, humilhado, cuspido. E Jesus estava com prazer para fazer aquilo? Não. Na sua oração, ali no Getsemane, ele disse, Pai, é difícil. É muito difícil. A dor, o sofrimento é difícil. Eu não gostaria de passar por isso. É possível, Pai? Todavia, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Isso significa, irmãos, que Jesus é o maior exemplo de que para servir a Deus, toda a minha vontade tem que estar submissa à vontade de Deus. Que seja a vontade dele e não a minha vontade. Paulo, depois de ter experimentado de fato ser cheio do Espírito, totalmente tomado pela plenitude de Deus, ele expressa em Gálatas 2:20, dizendo, eu estou crucificado com Cristo. Versículo 19. Versículo 20, ele disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que entregou-se por mim. O que Paulo estava dizendo, irmãos, é que é possível. Gálatas capítulo 6, versículo 14 é que ele disse isso. Desculpe, irmãos. Versículo, longe de mim esteja a gloriar-me, senão na
cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está o quê? Crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Irmãos, um tempo atrás eu tinha na minha casa, na frente da nossa casa, eu comprei uma muda linda. Essa época, Londrina está cheio de flores do Manacá da Serra. Conhece? Quantos conhecem Manacá aqui? Flor linda, né? E eu fui ali numa casa de mudas, ali na Reprocher, e comprei uma muda de Manacá já de flores. Plantei lá. E, irmãos, ela foi crescendo rapidinho. E, de repente, tornou-se uma árvorezinha desse tamanho assim. E a última florada dela, se fosse naquela época que eu era supersticioso, naquela época que os antigos diziam que tem gente que tem olho ruim, né, que olha e mata a planta do outro só com o olho ruim, não é? Disse, não sei, hoje eu não acredito nessas coisas não, mas disse, ó, quando for alguém na sua casa, esconde as coisas, não deixa ele ver não, porque assim, se tiver uma planta bonita, ele vai bater o olho e vai matar. Eu não acredito nessas coisas. Hoje, não, mas aquele Manacá, aquele ano, foi uma coisa linda. Eu até tirei foto, coloquei no Facebook, mostrando a beleza daquele Manacá. E, irmãos, ele acabou a flor. E, de repente, de uma hora para outra, assim, o bichinho começou a encolher. Foi encolhendo. E eu então perguntei a respeito, por que uma planta tão bonita, de repente morre de uma hora para outra? E agora desisti, não quero saber mais de Manacá não, porque eu já falei, não, vamos mudar de... Mas o que faz uma árvore que está crescendo, que está indo e de repente morre? Uma pessoa que trabalha no ramo disse, olha, o que acontece normalmente é que esse tipo de árvore tem um tipo de um bichinho que ele vai na raiz e começa a cortar. E mata pela raiz. Hein? Alguém falou lá? Não é comigo, não. Na fé é assim, meus amados irmãos. Quero dizer para vocês, por que a gente precisa crescer? Porque se você não tiver todos os dias cuidando das suas raízes, vem os bichinhos. Vem ou não vem? Se você não puder dizer como Paulo, eu sei em quem tem crido. Irmãos, precisamos experimentar na nossa vida, nesta época, que gente que eu não acreditava que ia voltar para trás, você voltou. Estamos vivendo numa época, irmãos, em que, olha, é impressionante como as pessoas... Porque o que mais existe hoje são falsos profetas, falsas doutrinas. Não quero proibir ninguém assistir televisão, mas cuidado, irmãos. Cuidado, porque tudo aquilo que você ouve no primeiro dia, você está com a defesa forte. Se você, no outro dia, fica lá assistindo. Tinha uma irmã uma vez que a vizinha de uma seita, ela começou a ficar amiga. E começou a mostrar os lados interessantes da sua religião. E, de repente, aquela pessoa chegou e disse, pastor, estou confusa, eu acho que a questão é certa.
E eu disse, misericórdia, não faz um trem desse não. Tá certo não. Está entendendo? Irmãos, o que tem de cristãos abandonando o verdadeiro evangelho para o falso evangelho, abandonando a fé genuína, a verdade, porque um crente, por exemplo, converteu a Islã, aí é mais difícil, não é? Mas e um cristão converter-se a uma seita cristã? Porque o cristianismo hoje, ele mistificou muito. Há muitas seitas que nós sabemos que são seitas cristãs. Que é considerado seita, não é considerado o evangelho verdadeiro, o evangelho puro. Por isso, tem muita gente que os joelhos começam a ficar balançados, fica trôpego. Era firme, uma pessoa decidida, de repente começa a ficar meio trôpego na fé. Começa a vacilar, começa a dar ouvido. Por isso, irmãos, olha, eu gostaria nessa noite de dizer para você, você que é membro aqui da igreja, frequenta a igreja, não vai faltar gente colocando coisa na sua cabeça, colocando dúvida na sua cabeça. O melhor lugar para você tirar suas dúvidas é o seu pastor. Sabe por quê? Veja aqui o que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 13. Versículo número 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, na versão revista e corrigida, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da vossa vida, imitai a fé que eles tiveram. Certo? Lá no versículo número 17 diz assim: obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não traria proveito, não é? Para você. Por isso, o papel, a missão do cuidado pastoral, a missão daqueles que Deus colocou como autoridade espiritual sobre a igreja, é muito importante, queridos, porque na segunda, na terça, no meio do decorrer da sua vida, vai haver pessoas colocando dúvidas na sua fé. Não tenha vergonha de dizer, pastor, eu estou tendo algumas dúvidas. Dúvidas que às vezes vêm, como eu disse, de algo que você ouve, um colega que pertence a uma outra seita, um outro movimento cristão, que diz que é cristão, porque são seitas cristãs, são movimentos cristãos, mas que diz, não, a igreja de você está tudo errada, não é assim, eu quero dizer para você que a verdadeira é essa daqui, a minha fé que é a verdadeira, a de lá de você é tudo errado. Irmãos, quanta gente vai dando ouvido, e quando já está mesmo decidido a abandonar, começa faltar à igreja, começa a diminuir a intensidade da sua busca de Deus, e aos poucos vai abandonando a sua fé. Falta de propósito definido na vida. Quero dizer para você, porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus quer que você possa ter uma definição clara daquilo que você crê. Uma clareza de fé, de certeza do Deus que te salvou, da graça que te alcançou e deste poder que te guarda e quer apresentar você naquele glorioso dia diante do maravilhoso céu de glória, dizendo, vem para cá, servo bom e fiel. Deus, irmãos, nesta noite, não quer cristão trôpego, vacilante,
Deus quer filhos claramente definidos na sua fé, na sua busca, na sua decisão de servir a Deus. Nós vivemos numa época de muita fraqueza. Olha aqui, por exemplo, queridos. Estou dizendo que se na época de Paulo era assim, imaginem vocês como está hoje o mundo que a gente vive nele. Vai a capítulo 11 da epístola, primeira epístola aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo número 30. Paulo aos Coríntios, 11:30. Primeira de Paulo aos Coríntios, versículo 11:30, diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E o que Paulo estava dizendo para uma igreja? Ele estava dizendo, esta é a razão porque na igreja aí em Corinto há muitos crentes fracos. Mas também há muitos aí doentes. E ele não estava falando de doença física, não estava falando de alguém que precisava de cura física, ele estava falando de pessoas fracas na fé. É só ler todo o capítulo, você vai ver o comportamento da igreja lá, mostra que tinha muita gente fraca mesmo, tinha muita gente doente, e pior que tinha muitos que tinham morrido. Quer dizer, perdeu a fé, mas continua. Você já pensou uma pessoa que já não tem mais vida espiritual, perdeu a vida, porque morto significa aquele que não tem vida. Cristo é a vida. Se ele não é mais o Senhor da minha vida, eu morri, mas ainda estou na igreja, porque a religião, ela nos alimenta a alma, mas não alimenta o espírito. Já pensou alguém na igreja, doente, e até sem nenhum tipo de vida espiritual, mas ainda pertencia à igreja? Meus irmãos, precisamos nesse tempo buscar essa experiência chamada batismo, enchimento, plenitude, revestimento do Espírito Santo. Precisamos dizer: Senhor, eu quero ser santo, porque sem santificação eu não posso ver o reino dos céus. Sem santificação eu não posso habitar os céus. Hoje de manhã nós falávamos aqui, irmãos, baseado na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 14 a 16. João dizendo que há um tipo de comportamento chamado mundo. Ele disse: não ameis o mundo. Eu estava dizendo que não é o mundo físico, nem aquilo que existe no mundo. Que mundo é esse? Esse mundo espiritual, esse mundo de sistema depravado, carnal, esse é mundo. Por quê? Porque aqueles que amarem o mundo, o amor de Deus não está neles. E aí ele vai falando da concupiscência da carne, da cobiça dos olhos e a soberba da vida. Oh, irmãos dos céus, quanta soberba hoje. Parece que as pessoas vivem mais para serem adoradas do que para serem adoradoras. Vivemos numa época, irmão, de uma idolatria pessoal tão grande.
Eu quero dizer para você, hoje à noite, hoje à manhã eu dizia, irmãos, é fácil viver isso? Que Jesus disse, Pai, eles estão no mundo, mas não são mais do mundo. Você está aqui nesse sistema pervertido e corrupto e viver como se você não fosse daqui, é fácil? Não. Por isso ele disse, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A única maneira, irmãos, de vivermos aqui é ter uma conduta de vida tão pautada pela Bíblia, pela palavra, que é poder sobre nós, é poder que limpa, que transforma, que purifica. O padrão de conduta nela não é fácil. Vivemos dessa época do endeusamento do homem. De uma época que a cobiça, que vem através da concupiscência dos olhos, tudo que vê quer. Pais aqui, ajude seus filhos a não serem tão cobiçosos. Porque vivemos numa época onde a criança pequena, ela quer tudo. Tudo que ela vê. Tem pais que dizem, eu passo longe de lojas, de brinquedo, de eletrônicos, porque se meu filho chegar lá, ele me deixa doida. Ele quer tudo. O papel de educador hoje, de pai que educa, que o filho não tem que ter tudo, ele tem que ter o necessário. E que o cristão não tem que ter tudo, ele tem que ter o necessário. Então vivemos numa época, parece que os olhos, que deveria ser a janela da vida, está sendo janela da morte. Ele mata. Por isso, irmãos, somente cruz, morte do eu, e a presença contínua do Espírito Santo, para dizer como Paulo, andai no Espírito, para não satisfazer as concupiscências da sua carne, não é fácil. Nós estamos vivendo numa época em que os cristãos, irmãos, têm que manifestar mais Cristo do que a si mesmos. Manifestar mais a glória daquele que nele habita do que a sua glória. Cristãos que amam como Cristo amou. Cristãos que sentem o que ele sente, porque se ele mora em mim, eu tenho que ter o mesmo sentimento que houve nele. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentir o que ele sente, amar como ele ama, perdoar como ele me perdoou e me dá graça para perdoar, irmãos, situações que por mim mesmo eu não as perdoaria, mas ele habitando em mim, o amor sendo derramado no meu coração, quero dizer porque nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você é cheio do Espírito, você tem o derramar do amor de Deus no seu coração. Você pode amar como ele ama. Você pode perdoar como ele perdoa. Você pode olhar para este mundo e não desejá-lo. Você pode olhar para algo e não cobiçar a mulher do próximo, as coisas do próximo, a casa do próximo. Você vai poder viver esse sentimento de um Deus que ama e quer o melhor para o outro. Cristãos que aprendem todos os dias com Jesus. Naquele lindo e maravilhoso convite, ele disse, vinde a mim. Você que está cansado de ser um religioso, está cansado de si mesmo, está cansado de ser, eu diria assim, a mesmice de todos os dias, está cansado? Venha a mim, eu te alivio, aprenda de mim.
que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. Tem gente, irmãos, que parece que nada satisfaz. Jesus disse, vivemos uma geração de gente cansada, porque nunca está satisfeita com nada. Jesus disse, aprenda a descansar em mim. Aprenda a ser mais humilde. Que exemplo lindo que ele disse, vem para mim, anda comigo, eu ando dentro de você, porque Cristo tem que estar em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Para terminar, irmãos, por que precisamos ser cheios do Espírito, santificado? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão receber poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. Poder para quê? Irmãos, o que Jesus estava dizendo para um grupo de homens que tinham declarado sua devoção a Ele, o seu amor a Ele, o seu desejo de segui-lo, tinha largado tudo, abandonado tudo para segui-lo. Jesus disse, esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Ser cristão sem esse revestimento de poder, irmãos, significa que vamos ficar muito distante do ideal que Deus deseja para todos aqueles que são seus filhos, que são prometidos de serem de fato alvos do revestimento do poder do Espírito. Primeiro, poder para vencer o pecado. O Espírito Santo nos dá poder para resistir o mal. O diabo vai sempre nos assediar. A tentação, ela é uma realidade para seres humanos vivos, não para morto. Mas enquanto você anda nessa terra, eu quero dizer para você, você cuida. Paulo diz, se alguém acha que está em pé, cuida. Porque o diabo, vosso adversário, sempre está ao vosso derredor, procurando uma oportunidade de levá-los à derrota. Mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se ele disse que ele nos capacitaria com poder para vencer o pecado. Não o pecado apenas que vem como assédio da tentação, mas o pecado como poder do pecado que o homem nasceu com ele, e esse poder precisa ser destronado da vida do crente. Amém? Esse poder chamado pecado, essa depravação herdada chamada pecado, ele precisa ser destruído. Lá na 1 de João, não vou ler agora, não vou levá-los lá, mas na 1 de João, capítulo 3, versículo 8, diz que Jesus, o Filho de Deus, se manifestou do céu para destruir, desfazer a obra do diabo. E a obra do diabo lá se trata de pecado. Se o pecado entrou no mundo, Jesus Cristo veio para destruí-lo, amém? E o Espírito Santo habitando dentro de mim e dentro de você me dá a condição de vencer o pecado. Você pode dizer, pastor, mas eu não consigo. De fato, nem eu consigo. Mas aquele que está em mim me dá graça para vencer o mal. Poder, irmãos, para vencer o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Poder para vencer o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Poder para vencer a carne, porque nós, irmãos, ainda vamos morar nesse corpo até a hora que fecharmos os olhos. Concordam? E a carne sempre vai militar contra o espírito e o espírito contra a carne, não vai? Nós moramos nessa casinha de carne. Nós estamos aqui, vivemos aqui, mas a Bíblia disse que eu posso vencer a carne. Eu posso vencer o diabo. Quando Jesus deu ordem a seus discípulos de irem, e ele disse, eu lhes dou poder
sobre o maligno. Diabo vai aparecer, vocês no meu nome podem expulsá-lo. Vocês no meu nome podem derrotar o diabo. Poder para nessa terra, irmãos, crescer de maneira tal que você atinja o ideal que é para todo cristão. A Bíblia diz, lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, que disse que você precisa ser transformado de glória em glória, na própria imagem daquele que o fez. Já pensou você ter a imagem de Cristo em você? Todos nós, olhando com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a sua glória, somos transformados de glória em glória. É 3,18 esse versículo? Alguém que está curiosamente olhando na palavra isso aí, né? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Poder para servir. Irmãos, o serviço que nós prestamos para Deus só é satisfatório para Deus e também para nós mesmos quando ele é feito no poder do Espírito na minha vida. Concorda? Eu falei ainda há pouco com esses irmãos recebidos como membros. Por quê, irmãos? Porque nós somos chamados para serem servos que prestam serviço. Mas é gostoso quando você pode dizer: não sou eu, mas aquele que em mim habita. Tudo que eu faço, tudo que acontece, eu sou apenas um canal. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, tudo vem dele e para o louvor dele, amém? Ser cheio do Espírito não é promessa para alguns, mas para todos aqueles que creem. No dia do Pentecostes, quando Pedro pregou e aqueles 3.000 e tal converteram ali, a resposta de Pedro àquela pergunta da multidão era: arrependei-vos, primeiro arrependam, sejam batizados em o nome do Senhor Jesus, para que os seus pecados sejam redimidos, e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Poder, irmãos, para você, aonde colocar a planta do pé, ser alguém que apresenta características de Cristo e seja uma testemunha. Às vezes sem fala, mas com vida. Às vezes sem abrir a boca, mas aonde você está, tem o aroma de Cristo. Porque Deus nos chama para sermos o bom perfume de Cristo. Fiquemos em pé. Que cristão você tem sido? Você tem sido essa pessoa assim, que ama a verdade? Tem sido esse filho de Deus que todos os dias vibra com a presença do Senhor na sua vida? Ou quem sabe nessa noite você chegou aqui meio desanimado? Quem sabe você se encaixa naquele perfil lá de alguém que está fraco? Hoje à noite o Senhor quer te fortalecer. Nessa noite Ele está aqui para salvar aquele que, quem sabe, entrou aqui e ainda nem entregou seu coração para Jesus.
é noite de salvação. É noite de entregar-se para Deus, de voltar para Deus. O mundo tem muito para te oferecer, mas Jesus tem muito mais. Porque aonde abunda o pecado, pode superabundar a graça, amém? Quer dizer para você que pecado é bom, mas Jesus é muito melhor. O pecado satisfaz por um tempo, mas depois te leva para o fundo do poço. Mas a graça te leva cada vez mais para perto do céu. Fecha seus olhos. Só você e o Senhor sabe como você está hoje à noite. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele é aquele que nos sonda e nos conhece. Maravilhoso Espírito, paira neste lugar. Sonda cada coração aqui. Ó Deus, a sua palavra nessa noite tem sido falada, proclamada, e nós oramos, Senhor, pedindo que esta palavra ache no coração de cada um de nós aquele lugar que ela merece estar, que é o primeiro. Pois o Senhor diz que em primeiro lugar deveríamos buscar o seu reino. Que a sua palavra nessa noite encontre, Senhor, de fato, mentes e corações desejosos de recebê-la. E que essa palavra possa nessa noite gerar ainda mais fé. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir da sua palavra. Dá-nos, Senhor, ouvidos para te ouvir. E corações que nesta noite verdadeiramente recebem a sua palavra e a ela nesta noite se entrega, confia que o Senhor de fato pode fazer muito mais do que somos capazes de imaginar. Toma cada mente aqui. Cada um de nós nessa noite precisamos muito, eu necessito muito da sua ajuda. E oro, meu Deus, pela igreja do Senhor presente neste lugar hoje à noite. Não permita que ninguém saia daqui com dúvidas. Espírito Santo, ensina-nos. Tu és aquele que é o nosso ensinador. Nós, na autoridade do seu nome, repreendemos qualquer retaliação do inimigo. Pois o Senhor mesmo disse que a palavra às vezes pode ser semeada, mas logo que saímos o inimigo vem tentar roubá-la. Nessa noite, Senhor, repreende o devorador. Repreende esse inimigo que tenta roubar a boa semente. Pai, nessa noite, toma cada um dos teus servos e servas, cada filho, cada filha, e se há nessa noite alguém aqui, Senhor, que precisa de um encontro, convence, Espírito Santo. Só o Senhor pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Faz nessa noite a obra que queres fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.